Já consigo lembrar no áudio qual era a ideia. Tá, beleza. Então a gente já tem definido o que que é. O que que eu disse que é difícil é o seguinte, ó, você colocar aqui o que é importante pra você lembrar disso aí. A gente tem que fazer isso em todos. No ambiente político legal, eu vou falar principalmente da CBF, da Conmebol, que são os órgãos regulados pela FIFA. Eu vou botar isso. No ambiente tecnológico, eu tenho que ler esses ali de novo, que eu fiz, mas eu fiz na pressa. Não me prestou. Ó, próximo. Concorrentes. Esse vai dar trabalho. Tudo que tu fizer de rascunho, tu me passa pra ideia também pra... Não, sim. Concorrentes diretos, os grandes clubes do Brasil e do mundo. Por quê? Eu, como torcedor, eu prefiro torcer e comprar itens desses times aqui pela qualidade, pela história, pelo número de torcedores e ainda mais pela visibilidade que esses times têm. Como time, não boto como clube, porque todos eles são um desastre, principalmente os da Série A. Nossa. Você, por exemplo, assim, você deixaria de torcer. Muita gente deixa de torcer pelo Jack, pela bagunça que ele é, que ele era. Muita gente deixa de ser sócio pela bagunça que ele já foi. Então esses times aqui, o que é movido por paixão. Eles não, o Flamengo na crise que está, ele ainda é o time de maior torcida do Brasil. O Corinthians, mesmo na Série B, mesmo com problemas na diretoria, mesmo desestruturado, ele conseguiu manter esse público com ele. Por quê? Além da paixão entre os clubes, o que é algo muito forte e muito difícil de ser tirado, eles sabem como atrair o torcedor, eles sabem como atrair a paixão do torcedor pela história da camisa, que são ações imediatas em virtude da história do time. Gabriel, tu escutou o que ele falou? Que vai ter correções e o senhor não vai estar aqui. Não, eu vou estar aqui, ele vai dar a correção depois do TPL, por isso que ele já pegou. Ele tá lendo? As correções a gente pegar, o trabalho, isso aqui a gente vai ter que corrigir. Então, e aí é pra entregar quando? Na primeira aula do outro semestre. Não, ele falou em julho. A gente vai vir em julho ter aula, ele falou que é na primeira aula do outro semestre, claro. É a segunda aula de entrega da TPS, do PMA, que é essa de quarta-feira. No próximo semestre vai ter de novo. Só que assim, a gente tem que deixar isso pronto até lá, temos um mês. E é eu e você, não é aquela lesada dessa mão. E tu vai estar onde? Provavelmente vou ter em Foz. Só que lá tem acesso à internet ainda, que eu saiba. Tem luz, tem água, tem telefone, o celular funciona. Tá bom. Você entendeu mais basicamente isso aqui, né? Mas se tu gravar e me passar... Eu só não sei como é que ele vai salvar, se vai salvar bem o áudio, mas qualquer coisa a gente tem essa conversa de novo amanhã ou depois de amanhã. Concorrentes indiretos, que foram esses dois aqui, você tem que gravar bem, que foram os dois mais citados na pesquisa. É o... Automobilismo e vôlei. O problema daqui, tanto um quanto o outro não existem na cidade. São... Deixa eu marcar. Uhum. Eu acho que o microfone é aqui, espero que saia o som. Nenhum desses dois que foram os mais votados durante os gráficos estão na cidade. Eles não estão presentes. Então é um mercado carente, um mercado que precisa... Eu vou definir como mercado carente. Eu não sei bem como é que eu posso citar. A gente podia perguntar pro professor, já que a gente vai ficar até as 9. Mas assim, é um mercado carente, um mercado que esses consumidores não têm um time... Tá gravando? É um mercado que esses consumidores não têm um time... Não tem os que representem. Justamente a dificuldade que você tem em se associar a um clube de vôlei pela baixa visibilidade que o campeonato de vôlei no Brasil tem, está começando a se erguer, o que é um perigo para o Joinville, porque já teve um time aqui, lembra da Tigre? Uhum. Já teve um time aqui em Joinville, já fez muito sucesso. De vôlei, né? De vôlei, mas era muito difícil que esse time conseguisse sócio. Não é um costume da região se associar a esportes. E o mesmo problema da crona e do basquete. Você tem torcedores que vão aos jogos. No máximo você tem uma torcida organizada. Você não tem um grande número de sócios pela qualidade das campanhas que essas equipes fazem em cenário nacional. Que não é um esporte muito visualizado. Tem como se associar a esses aqui? Porque nem o Jack assim também tem um negócio de sócio. Mas é bem diferente. E acho que é bem mais caro e tem bem menos vantagens. Menos, não posso fazer menos, não posso falar mais.
tem bem menos vantagens do que se associar ao Jack, também não tem muita. Mas como o futebol é o esporte mais visado no Brasil, é natural que o ser humano faça isso. É natural que o ser humano diga, eu vou me associar a um clube de futebol, em vez de um de futsal, em vez de um basquete. Principalmente também tem o negócio dos horários, os jogos do basquete, pode botar aí, os jogos do basquete acontecem domingo, ao meio-dia, acontecem sábado à tarde, sábado 6 horas, acontecem 9h30 da noite, numa sexta-feira, por exemplo. Os horários dos jogos não são bons. Da Crona o problema é os jogos são na segunda, são no domingo às 10 horas da noite, 8 horas aliás. Os horários do futebol são os horários que melhor se encaixam para o torcedor poder ver. E a gente tem que montar isso tudo em 5 minutos. Entendeu? Tá. Consumidores. Isso aqui eu não faço ideia. Que bom! Eu fiz, mas ele falou que isso aqui tudo pode ficar. Vou só mudar. Comportamento dos consumidores, eu não tenho como definir uma idade, estágio no ciclo de vida. Então tira o que não tá escrito. Mas se ele for perguntar, eu vou falar assim, tá, eu não sei. Porque não tem como definir, porque qualquer pessoa acima dos 16 anos, é pelas regras do clube, a gente tem que só dar uma olhada. Eu posso me associar com... eu me associei com 16. É você tendo autorização, você pode se associar com 8 anos. Seu pai paga todo mês, você é sócio. Você pode não estar gastando dinheiro, mas alguém está gastando por você. Então você tem do 0 aos 99 acompanhado dos avós, você pode se associar. E ocupação e circunstâncias econômicas também não tem como dizer, porque qualquer classe pode se associar, porque ainda é um preço acessível, não é muito caro. Agora isso muda quando se vem a parte dos produtos, a compra e venda dos produtos, aí sim complica um pouco. Aí os produtos do Jack são voltados à classe A, B e C. A D e E tem uma dificuldade um pouco maior para fazer essas compras. Porque são lojas específicas, né? Você não tem crediário próprio, você não tem facilidades. Você não tem facilidades, por exemplo, cartão de crédito, são só os que eles aceitam. Que a gente era uma boa a gente também saber. É só entrar no site do Toca do Coelho e ver como é que eles vendem online. Você pode comprar numa H Sport, você faz crediário próprio, você faz no carnê, sabe? Essas facilidades não tem na loja do Jack. Estilo de vida, isso aqui eu posso tirar porque não tem como definir, mas geralmente são fãs de futebol. Psicografia e valores são... eu tinha botado tudo isso no trabalho, eu nem sei se eu botei isso no trabalho, porque não tem como definir. Então isso aqui você tira, tá? Só deixa os gráficos. Só deixa os gráficos. Aí Eu nem toquei. Aí dá pra juntar, né? Ainda vai sobrar um slide. Só que Ele eu só quer diminuo. 12, não faz um a mais, ele quer só 12. Não, aqui tem 13. Pois é, então. Então, mas se eu tô tirando isso aqui, já vai ficar 11 ainda. Eu quero ver o que eu vou fazer com o gráfico sobrando. Entendeu? Vou falar das bebidas que aquela incrivelmente fez. É pra aprender a não deixar as coisas na mão dos outros. Aqui também, ó. Agora, primeiro vamos pular para pesquisa então. Então, motivação, o status de ser um torcedor. E a gente tem uma estratégia é colocar isso no sangue, na veia do torcedor, que é ele não só torcer, mas ele ajudar como um sócio. Não só pelos benefícios que ele vai ganhar, mas sim pela forma, pela contribuição para o clube. O clube precisa dele. O clube precisa da presença dele e do dinheiro dele todo mês. Para manter o time vencedor, ele precisa pagar salários. Para pagar os salários, ele precisa de dinheiro. E a única entrada de dinheiro ou é pelos sócios ou é por patrocinadores. Beleza, deixa eu só botar esse aqui que eu saber que eu tenho que tirar. Aí nós temos o primeiro gráfico. Esse aqui é o que vai dar melhor de cabeça. Cara, isso eu vou ter que... isso eu vou ter que... Tá com... Aí no iPad você tem dos gráficos aí, né? Vai lá no primeiro. Ih, só grava 5 minutos esse aqui. Meu, te arrebenta. Aqui, ó. Ainda bem que eu tô gravando aqui, ó. Nossa, dia 19. Nossa, dia 26, mas ele quer trocar pro dia 19. Melhor, Jô, é mais rápido. Não começa. Rotina. Falei.
Mas aí A gente tá esperando até as 9 pra ele confirmar. Já ajudou já, né? Porque a gente tá fazendo isso, senão a gente teria ido embora. Principalmente com a pressada da Samanta, a gente já teria em casa. Ó, o gráfico, o seu primeiro. Tá, beleza. Segundo gráfico fica evidente. Opa, por que esse aqui é o último? Ah, É o feminino? não, tá certo. Vai ficar só isso, né? Então já pode deixar. Segundo gráfico é evidente que apesar de outros esportes estarem ganhando no mercado, o fato do Brasil ainda ser o país do futebol é verdade. Pô, eu escrevi isso. Na pesquisa é possível. Deixa eu só ver um negócio. Ah, meu Deus, espero que você tenha tirado um negócio em vermelho que eu escrevi assim, não sei mais o que escrever. Não, eu tirei. Ah, Tá tá. louco? Ô, Gabriel, Ah. deixa eu ver como ficou a tua primeira página. Nada, e tem que Tá mudar, errado. tem que mudar ali o negócio pra página da Anhanguera. Da Anhanguera, né? É, porque eu queria... Porque ele falou agora, e daí eu me lembrava que tu tinha me mostrado e tava com o escudo do Jack. Pô, ficou tão bonito. Eu falei, professor, tem certeza? Ficou tão bonito. Mas não pode ter o escudinho ali do lado? Pode. Pode, mano. Só que tem que estar aquela coisa feia laranja. Tem Mano. tal coisa lá e o nome dos caras aí. Saco. Oh, peraí. Dos componentes. Tá, vamos lá. Pode puxar. Você é fã de algum esporte? Segundo tá, na pesquisa é possível termos uma ideia do quão grande é a paixão pelo esporte. Outro fato interessante é que os dois esportes que seguem com força atrás do futebol são vôlei e automobilismo. Esportes você não... A gente já fala isso tudo já, né? Logo uma oportunidade de mercado, já que os possíveis consumidores desses esportes estão carentes aqui. Segundo nossa amostragem, a divisão entre homens e mulheres mostra dados interessantes. Os dados que a gente vai colocar afirmam isso, então a gente pode falar primeiro sobre esse aqui, que é o óbvio, né? Então nós temos fãs de futebol como a maioria, mas o que a gente pode dizer disso aqui? Eu não posso citar... Deixa grande, eu tenho que olhar pro gráfico. Eu não posso citar valores. Que evidente, não ganhando no mercado. Ó, uma ideia, cara. Meu Gabriel, tu escreve tudo que tu pensar. Uhum. E tu me passa pra eu também ler. Deixa eu mudar a sua pergunta. Não pode não mudar. Não, se eu mudasse, se eu tentasse responder com isso aqui, uma outra pergunta. Entendeu? O que isso me diz? Futebol, vôlei, automobilismo e outros. Com esses dados eu consigo responder o quê? A gente já falou que a paixão nacional ainda se mantém alta Futebol. pelo futebol. E o que mais? Que a gente pode responder com essa pergunta. A gente já falou que o segundo e o terceiro colocado são esportes que não são praticados profissionalmente em Joinville. Beleza. É que que juntar a mente com o feminino. Mas a mente minha mente ultimamente tá voando. Conheço tua mente. Bom, esse gráfico acho que não fala mais nada, viu? Só os de baixo. Seu feminino. Que a grande maioria ainda é futebol, é vôlei. Eu tava olhando esse gráfico errado até hoje, sabia? E pra mim 60% era futebol. E eu que mudei as cores ainda. Futebol e o vôlei ele não entra, é verdade, por isso que eu confundi. Vôlei por ser vermelho. No público feminino, isso mostra que o público feminino, nosso querido amado público feminino, não tem interesse muito evidente pelo futebol. Isso dá uma ideia de que o público feminino não é atingido pelas campanhas de marketing do clube. Ou seja, o esporte é um esporte machista. Então... Isso meu marido fala a mesma coisa, é um esporte machista. Mas é que nem você querer atrair mulheres pra assistir MMA. Se elas vão olhar por causa dos caras. Não vão olhar pela Vão luta. lá porque querem ver se conseguem. Elas não vão assistir pela luta. Vão assistir. Mas é verdade, a gente pode colocar isso. Ações de marketing poderiam resolver, por exemplo, venda de uma linha específica feminina. Ações de marketing voltadas ao gosto das mulheres. Isso é bom você falar.
Deixa eu anotar esse leito feminino que eu gostei. Daqui, ó. Aqui. Pega a parte das mulheres. Feminino. Uma Estratégia, linha né? específica para as mulheres. Fazer, né? O que as mulheres gostariam de ver no futebol, cara? Não posso botar homens mais bonitos, não dá. O jogador é feio pra cacete. Campanhas de apoio a... Também não fecha. Estratégia para fazer. Bom, com essa pesquisa, eu sei que as mulheres não gostam de futebol. Cartilhas. Uma estratégia seria uma cartilha ou infográficos, informações em âmbito geral para aqueles que não entendem futebol. Existe muita informação, mas para aqueles que já têm um entendimento básico. Você, por exemplo, não sabe o que é um impedimento. Então, se você não souber as regras, você não vai poder apreciar o esporte. Você vai gritar gol quando o gol tem impedido, você não entende. Quando o juiz está com... Tem coisa que nem eu sei. Mas falando essas regras básicas do jogo, então uma ação de marketing voltada para as mulheres, explicando, ensinando, mostrando fatos que interliguem com a história do Joinville. Cartilhas explicando. Olha, eu espero que esteja gravando mesmo, cara. Eu não quero ter que repetir isso. Explicando, informando. Como se joga? Como se joga futebol. Uma campanha de marketing do Jack. Como se joga futebol. Não, claro, que ninguém vai ensinar como é que se chuta uma bola. Mas eu consigo ensinar com base nas regras. Eu consigo com que as mulheres tenham interesse. Pelo menos o mínimo de interesse no esporte, não só na parte machista do esporte. O dos homens já é mais complicado, porque dos homens eu já tenho o público que eu quero. O interesse o interesse, o que tu falou do interesse Ixi, que letra, hein? com base nas regras, no interesse do esporte, não como se joga, né? No interesse do aprendizado do esporte. Não regras, assim. O que eu falei assim, não vou ensinar ela a chutar uma bola. Isso. Eu vou ensinar ela que quando o cara chuta a bola e ela vai no gol, é um ponto. É um avanço, entendeu? Tipo, se ela entende, é que nem um ponto no vôlei. Já que a maioria gosta dessa porcaria. Tá, e nós temos também o masculino. O masculino vai ser uma dor de cabeça, porque eu sei que caralho que eu ponho essa porra. O masculino tem um monte de coisa. A gente pode se centrar em... Tipo, fica evidente que a maioria gosta de futebol, tá? Fica evidente que o automobilismo vem em segundo lugar. Fica evidente que o Joinville... A gente não pode envolver contratação, então a aquisição de um jogador de nome não dá. Mas ações específicas para o público masculino... Ações específicas para o público masculino, cara. O público masculino já sabe jogar. Normalmente sabe jogar, pelo menos sabe o mínimo das regras, que é o que eu quero ensinar para as mulheres. O público masculino... O que é o público masculino aqui? Ações de marketing para transformar o jogo em um programa de família. Calma. Eu tô calma, caralho! Não, mas é a vontade que eu tô. Cara. Tá, só escreve aqui, depois você conversa, não vou esquecer. Peraí. Ações Isso é do homem? Isso, ações de... Amanhã tu vem pra prova? Pô, Tu vai precisar de ajuda lá no trabalho de logística? Bem provável que não, porque ficou pra última hora, eu não vou atrapalhar vocês, mas eu consigo, eu tô com o PLT aqui. ações. É só eu ler e... Ações de marketing voltadas para transformar a tarde de domingo em um programa familiar. Eu acho. E com o aumento do interesse feminino... O interesse masculino pode aumentar também. Isso, e esses homens que De são... domingo, Não só de transformar domingo, a né? tarde de domingo, tá, mas um exemplo. O futebol da tarde de domingo é um evento familiar, para que esses homens se sintissem mais seguros em levar suas esposas
que já saberão como é que vai ser o jogo. Só as crianças que eu não vou botar no meio, porque Deus me livre, crianças não merecem. E não fala assim. O quê? Não fala assim de criança. Ah, mas é bem mais difícil. Tu me mandou aqui né? Modelo padrão, PowerPoint e tal. Ele conseguiu usar o outro que não era padrão. Que não é? Eu mandei pra ele o arquivo padrão e ele conseguiu pegar outro arquivo que não era padrão. Ixi. Ela assim, vamos dividir. Eu escutei. Aí tu, dividir o quê? Sim, se lembra de lá, está pronto. Calma, Paulinha. Ai. Tchau. Tá. X. O que diz aqui? O que representa a Copa do Mundo em seu país? Beleza. Aqui a gente pode colocar Aí tem trabalho. até. Aqui é toda a questão monetária, toda a questão econômica que envolve essa porcaria. Torcedor não gosta de gastar dinheiro, torcedor não gosta de ver seu dinheiro sendo desperdiçado. Isso aí eu entendi. Então, isso já tá no trabalho, né? Peraí, onde é que tá? Aqui, representa a Copa do Mundo. A grande maioria ainda acha que investimentos em eventos futebolistas seja inútil. Essas pessoas gostam de futebol, porém não tem movimento financeiro. É preciso perceber alguns pontos interessantes. Mais uma vez, o envolvimento das torcidas é evidentemente esquecido, e para as mulheres que já não gostam de futebol. Isso aqui eu tudo coloquei aquilo que já estava aqui. Mas isso é uma coisa legal. Tipo, as mulheres elas vão muito pelo que é noticiado. As mulheres não sabem para onde o investimento vai. Então elas simplesmente generalizam e colocam na cabeça que qualquer tipo de investimento no mundo do futebol é um desperdício pelas altas cifras nas transferências de jogadores. Uma ação do clube, por exemplo, poderia ser a mudança disso, uma política de transparência, de que todos os relatórios de caixa, todos os relatórios de saída possam ser de uma forma facilitada e de bom entendimento, que as pessoas não gostam de desperdiçar dinheiro, isso fica evidente. Então as pessoas vão se sentir seguras ao estar se associando ao clube e realmente saber que estão ajudando. Então acho que isso aqui nem precisaria pra de onde está indo o... Isso só mostra a desconfiança de ambos os sexos. É a maioria. As pessoas acham desperdício, mesmo sabendo que isso pode vir a ser um benefício não só para o Brasil, como para os clubes de futebol que vão atuar nesses estádios. Isso demonstra esse tipo de desperdício. Então, a questão dessa pergunta aqui é uma política de transparência limpa, que são dados de fácil obtenção pelos sócios, né? Um relatório mensal que cada sócio vai receber via e-mail, via campanhas publicitárias na própria homepage do clube, onde ela vai ter esse tipo de informação limpa, esse tipo de informação de fácil acesso, para que saiba que o seu investimento, que o seu dinheiro, sem pensar nos benefícios, está sendo investido de forma certa. Beleza, próximo. Que bonito. Vem dar uma cabeça tudo agora. O que representa a Copa do Mundo, tá? É a parte das crianças que eu tava falando. Aqui o que a gente tem? Esse aqui, ainda bem que vai ficar um do lado do outro, porque esse aqui entra em conflito com esse aqui, ó. O que é? Acho que esse aqui eu vou botar por último, em vez de botar por antes. Que aqui eu tenho aqui, ó. Reação caso o filho não torça pelo mesmo time. Eu tenho uma aceitação muito grande. Eu não tenho sucesso. Como é que eu posso explicar? A tentativa de convencimento, como fica evidente no gráfico, que eu não posso falar, mas o gráfico mostra aqui. O gráfico mostra que o torcedor de futebol hoje ele está perdendo a principal característica que acho que está no sociocultural. Você falou, crenças e atitudes. Uma das principais características do futebol é a paixão transferida de pai para filho. Para o futebol hoje pegar uma pessoa apenas pela influência histórica ou pela influência por um grande jogador,
é uma loteria. Fica muito incerto, porque depende muito, por exemplo, o Santos dependeu muito do Neymar para conseguir sócios. Pela história, cara, que a gente pode... Assim, já que eu sei. Eu vou colocar esse aqui primeiro, esse aqui é mais fácil. Vai estar um do lado do outro, então eu consigo explicar. As influências são a principal forma de adquirir novos clientes. Ou seja, a herança deixada do pai para o filho, da mãe para o filho. É esse tipo de influência que domina. Não só na nossa pesquisa, mas também é fato conhecido, todo mundo sabe. Todo mundo conhece alguém. Meu caso, teu caso, o caso dos vizinhos. Todo mundo conhece alguém que torce para um time por influência do seu pai ou da sua mãe, dependendo, em casos extremos pode ser da sua mãe também. O que acontece? Mesmo sabendo disso, mesmo eu tendo essa possibilidade de motivação pela família, nota-se com outro gráfico, que daí vai estar um do lado do outro, né? Que essa geração de hoje, a geração desses torcedores, não estão ligando muito para isso. Essa geração simplesmente está aceitando. Como o gráfico, o ruim que o gráfico mostra isso, eu não consigo ter uma ideia fora disso. O gráfico mostra que tanto homens quanto mulheres ficam em porcentagens parecidas, não vão tentar de forma alguma mudar o time do seu filho. Então são clientes que a gente está perdendo em potencial. São clientes que desde pequenos seriam torcedores do Jack. Em alguma fase da vida obteriam algum produto do Jack. De alguma forma, antes da sua idade para poder pagar em si, né, sua idade de trabalhador, que eu não sei como é que se fala, conseguiria dar de alguma forma dinheiro pro Jack. Mas os pais conseguiriam dessa forma levá-lo ao estádio, conseguiriam comprar itens, camisas para crianças, tipo, estratégias voltadas para isso são principalmente uma linha infantil, bonecos, camisas, chuteiras personalizadas. Todas essas características ajudam os pais a conseguir controlar o gosto, a preferência dos seus filhos em times de futebol, porque é algo palpável, é algo que você tem acesso, você pode ir pro jogo. O que o Jack tem que fazer? O Jack tem que fazer com que o fato de ir ao estádio seja algo que seja um como é que eu posso colocar? Que o fato de ir ao estádio seja uma característica que ganhe do Flamengo, que ganhe do Botafogo, que ganhe do São Paulo, que ganhe do Corinthians, porque a criança não pode ir lá e ver os vídeos, só vê pela TV. E o Joinville não, o Joinville tem essa capacidade de trazer a pessoa até o estádio. E são ações voltadas às crianças e principalmente aos pais saberem disso. Então uma divulgação ampla do clube para que os pais tenham conhecimento e saibam o que está acontecendo e saibam que... merda, perdi totalmente a ideia. Mas dessa aqui entra na primeira. Entra aqui. Que é transformar a tarde de domingo em um evento familiar. Porque se isso aqui der certo, o cara vai arrastar, o pai de família vai arrastar a família junto. Arrastando a família junto, ele vai arrastar a mulher, vai arrastar os filhos. E tendo os descontos, existem descontos, mas não são atrativos, mas tendo descontos que sejam atrativos para os pais associarem, por exemplo, na mesma conta, na mesma carteirinha de sócio, por exemplo, ou o filho pague meia associação e ganhe os mesmos benefícios, ou benefícios específicos em lojas de brinquedo, em lojas de artigos infantis, o Jack poderia aumentar essa rentabilidade de crianças nessa jossa. Esse gráfico aqui só serve para dizer que isso aqui está certo. Aliás, que isso aqui está errado, que tem que ser mudado. Que é esse convencimento, a taxa de... Que gráfico? Esse aqui. Esse gráfico aqui da influência só serve para explicar isso aqui. Que é os pais, eles foram convencidos pelos seus pais. Eles tiveram esse tipo de influência. Então desde pequeno, ou até mesmo quando eles se casaram, eles acabaram, tipo, a influência maior a gente devia ter feito isso na pesquisa. Quem foi que te influenciou nessa conta? Devia ter botado a Bíblia.
Se soubesse. Enfim, agora não tem como mudar.